Então, irmãos, voltando aqui, muitas pessoas, pregadores, às vezes eles querem pregar sobre esse assunto aqui e eles às vezes não têm domínio sobre o assunto e acabam falando abobrinha, besteira no altar e acaba contaminando a mente do membro que está escutando a palavra de Deus. E Satanás, como ele é oportunista, ele vai se valer disso, porque essa é uma estratégia que ele usa, essa é uma estratégia que ele realmente usa contra os filhos de Deus. E hoje eu vou trazer aqui para você a explicação sobre esta passagem e vou falar alguma coisa para vocês também, para que vocês possam combater isso, saber conviver com os ataques na mente. Porque a nossa luta é contra o nosso inimigo, e a nossa luta é na espiritual, é na nossa mente, tá? Mas nós temos que também dividir as coisas, temos que saber separar. Há lutas, tá, na mente que são espirituais, mas também há lutas que também são na mente, mas o inimigo se prevalece de uma doença que você já tem, tá? Porque nem tudo é espiritual e também nem tudo é físico. Temos que ser equilibrados nessa área. Muitos levam para o lado espiritual, demais, extremo, e outros levam mais para o lado físico. Não podemos ser o extremo das coisas, nós temos que ser equilibrados. Temos que ser equilibrados. Uma coisa que eu também peço para vocês, e também aconselho, é que vocês busquem discernimento. Para quando vocês estiverem passando por alguma luta, vocês saberem discernir se aquilo é espiritual ou carnal. Isso é bom também, tá? Então fica esse conselho para vocês. Busquem esse tipo de discernimento, para vocês terem certeza de como tratar e como combater, tá bom? Aquilo que for físico com remédio, e aquilo que for espiritual com o espiritual. Ou seja, o espiritual, eu digo assim, o espiritual você não pode tratar com remédio, será somente com o espiritual. Mas o físico pode ser tratado com oração. Você pode receber uma cura de Deus através do espiritual, mas o físico também pode ser tratado com remédio, tá bom? Mas seja equilibrado, seja racional, seja uma pessoa equilibrada, tá? Não seja uma pessoa assim, digamos assim, desvairada, sabe? Porque eu vejo casos aqui na internet Tem uma igreja nos Estados Unidos que não permite que você procure uma medicina. Pessoas às vezes até morrem. Eu vi um caso de um pai e uma mãe que fazia parte dessa igreja, o filho dele morreu porque um simples remédio que ele tomasse poderia resolver o problema deles, da criança. Não, eles optaram por uma fé não racional, não uma fé inteligente, mas por uma fé, digamos assim, louca, né? E acabou que o filho morreu e eles foram presos. Veja aí a consequência, né? Então, sejam equilibrados, tá bom? Esse é o meu conselho para vocês. Então, voltando a pessoa que quer pregar sobre isso aqui e não tem domínio, acaba contaminando a mente do novo convertido ou de uma pessoa que nem conhece essa passagem. E eu fui uma dessas pessoas. Eu fui um novo convertido que foi contaminado. O pregador falou no altar lá alguma coisa e aquilo ficou na minha mente. E fiquei um tempão com isso. E infelizmente acontece, né? Só que a gente tem que saber pregar. Se você não tem domínio sobre um assunto, não pregue. Não pregue. Vai estudar primeiro. Vai estudar, vai saber, vai procurar. Mas não pregue. Se você não tem o domínio, não pregue. Então, irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo, assim, não tem nada a ver, digamos assim, com algum xingamento. Claro que você também não... Uma pessoa que tem ódio de Deus, como muitas pessoas eu já soube, de blasfemar mesmo contra Deus. Assim, na minha visão, tá? Isso é na minha concepção. Eu acredito que a blasfêmia contra o Espírito Santo também seja você pegar e ter ódio de Deus por algo que ele não fez, e você mesmo com a tua boca amaldiçoar ele, amaldiçoar o seu espírito, enfim. Eu acredito que isso também entra nesse contexto. Mas aqui eu quero explicar o contexto que Jesus estava explicando para os fariseus e para aquelas pessoas que estavam ali, tá? E que acredito eu que é o ponto de vista correto, tá? É o ponto de vista correto, porque o próprio Jesus estava falando. Ele fala aqui que os fariseus... Eu vou pausar aqui, tá? Então, meus irmãos, voltando aqui, onde fala aqui sobre o conselho que os fariseus fizeram para matar Jesus, né? Tá aqui em cima, quero ver aqui, ó.
E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Irmãos, uma pessoa que faz conselho e trama alguma coisa contra alguém para matar, o que ela tem no coração? Não é raiva, não é ódio, não é inveja. Tudo fruto da carne? Já começa aqui. Os fariseus tinham esse sentimento contra Jesus porque eles sabiam que ele era o Filho de Deus. Eles sabiam que Jesus curava pelo Espírito Santo e que o Espírito Santo havia sido dado por Deus a Cristo, né, naquele momento para auxiliar ele na terra. Os fariseus sabiam de tudo isso, mas por inveja, digamos assim, por pirraça, eles falaram aquilo que Jesus não curava por Deus, mas sim por demônios. Por simples e pura pirraça, os fariseus não quiseram dar o braço a torcer para falar para a multidão, né, que Jesus realmente era um instrumento do Pai. E isso levou os fariseus a ficarem com ódio, ressentimento, inveja. Então, já nasceu no coração deles aquilo. E o que sucede mais anteriormente, na verdade, é o que vocês sabem. Que eles chegam lá e falam que Jesus curava por Beelzebu, né? E aqui a palavra de Deus diz, através do profeta Isaías, olha aqui, ó. Porei sobre ele o meu espírito. O profeta Isaías, Deus falando através do profeta Isaías. Então, quem operava? Jesus operava pelo Espírito Santo, não por Beelzebu, não pelos demônios. E os fariseus sabiam disso. Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir ao Espírito Santo, ou melhor, é atribuir aos demônios uma ação legal do Espírito de Deus. Essa é a verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o que é a blasfêmia? É atribuir aos demônios uma ação legítima do Espírito Santo. Foi isso que os fariseus fizeram. Mas qual que era o contexto antes disso? O contexto era de que os fariseus reconheciam intimamente no coração deles que Jesus era o Filho de Deus, pelos sinais que ele fazia. Só que eles não queriam admitir isso. Mas eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus operava pelo Espírito Santo, que era uma operação legítima. Mas eles tendo o coração endurecido, ódio, raiva, ressentimento, inveja, por pirraça, eles falaram: não, ele cura por Beelzebu, porque eles queriam incitar a população a descrer em Jesus. Eles não queriam que a população se afastasse da seita deles, né, da religião deles e seguisse a Cristo. É a mesma coisa que acontece hoje em dia. Por que há teologia da prosperidade, irmãos? Por que há essas pessoas que recorrem a esse tipo de... Porque isso prende uma pessoa, isso dá dinheiro. Então, assim os fariseus quiseram fazer com a população, queriam prender eles na seita deles. Então, irmãos, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu sei que ficou estendido demais esse vídeo, mas era necessário, tá? Que eu fizesse esse vídeo para explicar para vocês que a blasfêmia contra o Espírito Santo nada mais é que você atribuir aos demônios uma ação legítima de Deus, uma ação legítima do Espírito Santo. Porque ali Jesus estava operando pelo Espírito Auxiliador, que é o Espírito Santo, que ele auxilia, ele consola. Então, irmãos, é isso que eu queria com esse vídeo, tá? Se você tem esse pensamento, que você tem pensado contra o Espírito Santo, se você tem pensa que tem blasfemado com pensamento, ou às vezes na tua boca sai alguma coisa e você relaciona ao Espírito Santo e você acha que isso é a blasfêmia, esqueça. Não é assim que funciona. Eu passei por isso justamente da mesma forma que as pessoas entram nisso, através dos palavrões, de relacionar Espírito Santo com um palavrão, com uma palavra torpe, enfim. E como que eu me libertei disso? Como que eu encontrei a libertação? A partir do momento que eu entendi que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo, eles não podem ser enganados por causa da onisciência deles. Porque eles sabiam, eles poderiam até ver que poderia ser o maligno que estava ali jogando aquelas setas na minha mente. Porque eles veem tudo, eles sabem de tudo, né? Ou a minha própria mente transtornada. Podia ser um problema, porque eu lembro que mais novo, quando eu era mais jovem, né? Ali
quando era criança, ali pela minha pré-adolescência, eu lembro que eu tinha assim uns pensamentos relacionados a umas outras coisas e aquilo me afetava, né? Digamos assim, deixa eu dar um exemplo aqui bem banal para vocês verem a profundidade disso, tá? Um dia eu não era crente nessa época, eu era um adolescente. Eu estava voltando de uma videolocadora de videogame, que eu jogava muito videogame quando eu era adolescente, eu gostava muito. E já era meio de noitezinha assim, e eu passei por uma ponte, e tava molhado porque tinha chovido, e eu acabei pegando assim no corrimão da ponte. E tinha ali uma coisa meio estranha, meio assim, mole, não sei o que que era. Porque tava escuro. E eu olhei assim, meio assim, fixando o olho pra ver o que era aquilo. E aquilo parecia com uma camisinha. Olha a profundidade da coisa. Irmãos, na hora que eu voltei pra minha casa, eu achei assim, né? A pessoa usa a camisinha pra evitar AIDS. E o que aconteceu? Eu estava com AIDS. Meu Deus do céu, é até engraçado hoje. Né? Isso é muito engraçado. Isso é muito engraçado. Né? Então, eu achava que estava com AIDS. Aí o que aconteceu? Eu fiquei muito mal. Eu comecei a, a sentir meu corpo quente. Achei que estava febril, que aquilo era sintoma da AIDS. Misericórdia, né? Mas pra resumir, aquilo passou. Foi um tempo que eu fiquei bem ruim também. Meu Deus, aquilo na minha mente. E o que, que é isso? É o toque, é o transtorno obsessivo compulsivo, é o pensamento obsessivo, né? Então eu já tinha você pode ver que na minha infância, na minha adolescência, eu já tinha uma predisposição a isso, a ter pensamentos obsessivos. E o que, que o diabo? O diabo sabia disso. Então, ele só intensificou mais tarde, com algum problema. E é isso que acontece. Às vezes a gente tem essa predisposição, irmãos. Por isso que eu digo, nem tudo é espiritual. E também nem tudo é físico. Se você tem uma predisposição a algum problema mental, não estou dizendo que você é louco ou especial, não é isso, por favor. A população, a maior parte da população, a maioria da população mundial tem alguma coisa relacionada à saúde mental. É uma mania, é um toque, você não pode ver ali alguma coisa virada que você quer desvirar. Isso já, como é que eu posso dizer? Isso já é um tipo de desvio, entendeu, irmãos? Pela psicologia, ali, pelas pessoas que estudam a mente, isso já é alguma coisa da tua mente que você tem um pequeno desvio. Eles dizem isso. Ou como eu já falei, é um toque ou outra coisa. Isso é ruim. Isso, claro que é ruim. Então, irmãos, o diabo ele sabe de tudo. Tipo, ele não é onisciente, mas ele sabe de grande parte. Então, irmãos, ele conhece a nossa mente. Então, se ele já vê que você tem uma predisposição, um tipo de problema, ele vai intensificar aquilo, ele vai usar o poder dele para intensificar o problema que já existe. E foi o que aconteceu, né? Eu fui preso nesse pensamento que eu blasfemei contra o Espírito Santo, que eu já tinha perdido a minha salvação. E é o que acontece com muita gente. As pessoas pensam que já estão perdidas. E algumas delas se suicidam, como o vídeo que eu fiz lá, né, do rapaz que fazia parte do meu grupo lá, de aconselhamento. Ele achava que estava perdido, né? E acredito muito também que ele passava por uma angústia muito profunda, muito mesmo, uma angústia muito profunda, né? E não aguentou e aconteceu isso. E ainda mais, acredito que o inimigo, né, estava oprimindo ele ainda mais ainda, batendo nessa tecla, porque o diabo ele faz isso, irmãos. Ele vai achar um problema na tua vida, ele vai ver alguma coisa que você tem, alguma doença que não seja de cunho espiritual, e ele vai bater naquela tecla ali, até você ceder, até você acabar morrendo, talvez, né? Por algum motivo. E é isso que ele quer levar o máximo de pessoas pro inferno junto com ele, né? E eu acredito que é isso que eu tenho para dizer para vocês, irmãos, que vocês possam ver o meu exemplo, em saber entender que nem tudo é espiritual e nem tudo é físico, tá? Nós temos que ser equilibrados. Eu acredito que seja esse o caminho, o equilíbrio, sabe? Para nós não sermos pessoas talvez desmioladas, né? Pessoas que fazem votos loucos. Nossa, isso é absurdo que a gente vê às vezes até no nosso meio pentecostal aí, que é mais onde acontecem essas coisas. Espero que
isso que eu falei para vocês tenha ajudado vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Eu vou deixar o meu site aqui. Lá tem o número do meu WhatsApp, tá? Eu não vou deixar aqui, tá lá. Vocês peguem lá no ícone do WhatsApp lá, tá bom? Tem um vídeo novo que o irmão Rodrigo fez falando a respeito disso também. Nossa, tá muito bom mesmo. Ele pediu para mim não divulgar esse vídeo na internet. Então, se você quer receber esse áudio para escutar, você entra em contato comigo que eu envio para você, tá bom? Que Deus abençoe vocês e que o Senhor possa iluminar a mente de vocês, que o Senhor possa dar o conhecimento para vocês. A palavra de Deus diz em Oséias 4:6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Irmãos, uma das coisas que o inimigo tem vantagem sobre você é a tua falta de conhecimento, é a tua ignorância de como lutar contra ele e contra os dardos inflamados dele. Se você é uma pessoa que é inexperiente, ele vai te atacar com mais força para querer te destruir. É a mesma coisa numa guerra. O inimigo vai atacar o lado que ele vê que é mais frágil numa guerra, né? Então, é uma guerra que a gente vive, então é assim que funciona. Infelizmente é assim. E você tem que se adaptar a essa guerra, você tem que saber lutar ela, você tem que saber entender que esse é o campo de batalha. A nossa mente, a luta do nosso adversário vai ser para domínio mental, dominar a mente, ou para fazer você se desviar, ou para acabar com a tua vida de vez. Tá bom, irmãos? Espero que esse conselho, que esse vídeo sirva para alguma coisa. E eu acredito muito nisso, que vocês vão, através dos artigos que estão no nosso site, os vídeos que tem no nosso canal, eu acredito que vocês vão saber afiar a espada de vocês vão sair daqui com mais entendimento sobre isso. Explorem o nosso site, por favor, eu quero pedir para vocês, explorem o nosso site, explorem o nosso canal, tem muito vídeo e tem muito artigo explicando sobre isso, explicando sobre essa batalha, ensinando a como vocês vencerem. Tá bom, irmãos? Não se desesperem, você tem que entender que isso é normal, que isso é comum, porque essa é a luta espiritual do crente. Não só do crente, mas das pessoas que também são ímpias, que não são crentes, porque elas também passam por isso, com outros tipos de pensamentos, não com os nossos, né? Que a gente passa, às vezes, que o diabo vem e tenta fazer que nós tenhamos pensamentos contra Deus, né? Os ímpios têm pensamentos contra as coisas e que fazem essas pessoas se suicidarem também, né? Então é isso. Deus que abençoe vocês, espero ter ajudado vocês. Espero que vocês possam compartilhar esse vídeo. Lembrando que tem um áudio do irmão Rodrigo, tá muito bom mesmo, irmão. Tá muito bom, tá muito explicado. Nossa, um conselho de Deus mesmo aquilo lá. Eu espero que vocês queiram ouvir esse conselho. Eu espero que vocês queiram ter esse áudio no celular de vocês, tá? Eu espero muito que vocês me procurem para ter esse áudio, porque tá muito bom, tá muito abençoado mesmo, tá? Ele só me pediu para não postar esse áudio na internet, porque envolve, né, o nome de uma pessoa, e no final do áudio ele fala certas coisas que ele acha que pessoas podem não vir a gostar, né? Então, se você quiser, entre em contato e eu envio o vídeo para você, tá bom? Deus que abençoe e que o Senhor possa ensinar a todos nós a como combater, a como saber lutar nessa guerra. Lembre-se, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento.